Fala galera Smart, vamos entrando. Live de terça-feira com Thaisa, da Smart Credit, galera. Sempre com temas interessantíssimos para você aprovar o seu crédito da forma correta, fazer o seu financiamento da forma correta. Hoje nós vamos falar sobre como aprovar crédito para financiar 95% do seu imóvel arrematado na Caixa Econômica Federal, gente. Então vamos entrando. Boa tarde, Alfredo. Thaisa na área. Boa tarde aí, Alfredo. Vocês conhecem alguém que faça leilões no Paraguai? Opa, essa é nova. Se achar, conte aí pra gente, Alfredo. Heraldo, boa tarde. Vamos chegando, galera. Já tinha ouvido falar em trazer Moamba do Paraguai. Leilão no Paraguai vai ser a primeira. Thaisa na área. Vamos chegando, galera. Vamos colocar a Thaisa pra dentro. Vamos que vamos, galera. Vamos aprender a aprovar crédito e financiar até 95%. Fala, Thaisa, tudo bom? Ei, Pedro, tudo bem? Fala, galera. Beleza? Bom demais, Thaisa. Tava aqui falando com o pessoal que não adianta querer financiar sem aprovar o crédito direito, não adianta aprovar o crédito direito se não rodar o financiamento, não fizer o contrato certinho. Temos ali, ó, a Cevem fungando nas nossas costas, 30 dias correndo, então tem que fazer tudo certinho. E a ideia de hoje é fazer uma live explicando como aprovar o crédito para conseguir 95% de financiamento. Não é isso? É isso, galera. Bom, trazendo aqui, né, para quem não conhece, né, eu sou Thaisa, estou à frente aí da Smart Credit, que é a nossa operação toda de financiamento. Então, nós aprovamos, né, Pedro, tanto para imóveis de leilão, então você que está arrematando imóveis de leilão, que é hoje isso que eu vou falar aqui na live, mas você também que está vendendo pode chamar a Smart Credit. A gente faz todo o acompanhamento do seu comprador, toda a aprovação, até a assinatura do contrato, e você fica sabendo de tudo que está acontecendo. Hoje tivemos até, eu vou postar depois que a gente sair da live, além da nossa caixinha que eu sempre trago aqui para vocês, né, de dúvidas. Eu vou colocar aí para vocês também um super elogio que a gente recebeu dos proprietários, porque hoje, gente, a maior dificuldade é você conseguir fazer essa triangulação ali, corretor, o comprador, e aí tem mais um terceiro que é o CCA, que muitas vezes você não conhece, você não sabe quem que é, e fica na mão de outra pessoa o crédito e muitas vezes empaca e você acaba até perdendo esse cliente. Então, se você também está vendendo imóvel, chama aqui, né, Smart Credit. E se você já não me segue, né, Pedro, já segue a Smart Credit, que eu sempre trago muito conteúdo justamente para a gente falar de financiamento, como usar o dinheiro do banco para alavancar, para a gente poder também vender, porque hoje 90% aí das pessoas compram imóveis através de financiamento. Então, a viabilização mesmo, ali onde a gente consegue virar a venda é através de financiamento, né, Pedro? Perfeito, galera. Ó, então, para seguir o conteúdo da Smart Credit, que é importantíssimo, clique nessa setinha aqui em cima e siga lá, Smart Credit com I no final, tudo junto, ok? Vocês podem mandar para a gente ao longo dessa live perguntas sobre crédito no balãozinho ali, ó, com a interrogação que fica ali embaixo, tá, gente? Que a gente consegue organizar melhor as respostas. Mas, de fato, é tamanho a importância do crédito dentro do mundo dos leilões que o Grupo Smart foi atrás de desenvolver essa solução de crédito para vocês arrematantes, tá? Quem está dentro da comunidade Smart, quem segue conteúdo da Smart nas redes sociais, sabe que a gente sempre fala que crédito vale mais do que dinheiro. Tá? Você consegue fazer muito mais operações e lucrar muito mais se você souber explorar as oportunidades de imóveis financiados, de imóveis com crédito. E para isso, você tem que saber maximizar seu score, sua aprovação de crédito, né? A sua renda, a margem de renda a ser comprometida. Você tem que saber fazer o procedimento. Então, diariamente, a Thaisa passa conteúdos como esse ali no Instagram da Smart Credit, tá? Quem aí ainda não fez uma aprovação de crédito até hoje, digite aqui embaixo financiamento que vai chegar em box para vocês, WhatsApp
da Smart Credit. Na verdade, o site da Smart Credit, onde tem a documentação que você precisa e também o WhatsApp da Smart Credit para você aprovar o seu crédito gratuito. Fora isso, mais um recado. Digite evento para participar da Fábrica de Milionários. Vai ser segunda, terça e quarta da semana que vem, tá, galera? Então, quem aí tá marcando o toco, sabe que o leilão é bom, mas não começou ainda, nesses 3 dias a gente vai mostrar tudo que vocês precisam para se tornar investidores de imóvel de leilão. Thaisa, qual que é Legal. a temática da nossa live de hoje? Vamos pro Vamos lá, conteúdo. até para começar aqui, para a gente alinhar, pessoal, coloca aí também quem ainda não aprovou crédito ou nunca rematou imóvel financiado. Porque só para a gente poder entender aqui como que está o nosso público, e vocês sabem que toda live eu sempre trago aqui, né, uma cerejinha do bolo, algo ali que você não encontra dentro do Google nas pesquisas. Porque aqui a gente traz muito conhecimento, que é conhecimento na prática, coisas que acontecem todos os dias com os clientes, né, com os esmartanos, então, com toda aí o nosso atendimento, que é Brasil afora. Então, é desde o Minha Casa Minha Vida, a SBPE, a imóveis de leilão, a financiamento, que é o crédito em garantia, então, home equity. Então, a gente tem um leque ali de opções justamente para ajudar a pessoa que quer comprar o primeiro imóvel, que quer financiar o primeiro imóvel também de leilão da Caixa. Então, para poder entender aqui, ó, nunca rematei financiado, só rematei com recursos próprios, legal, para poder entender, porque quando a gente recebe, vocês, né, fazem toda a aprovação, tem todo um passo a passo, tem toda uma teoria ali para poder seguir mesmo, né, um passo a passo para a gente poder conseguir fazer esse financiamento. E aí, a primeira coisa que eu começo aqui com vocês é para quem nunca fez a análise de crédito, tá? Por onde que eu começo, Thaís? Eu vou no gerente do banco, eu vou procurar lá o gerente meu da Caixa, que eu tenho relacionamento, ou aquela agência da Caixa que eu abri a conta, mas eu nem faço ideia de quem é o gerente? Bom, para começar, não. Você não vai procurar o gerente, você vai procurar aqui, gente, a Smart Credit, porque nós somos CCAs correspondentes, né? Caixa aqui, que representa o banco. Então, nós fazemos todo o trâmite, toda essa análise do crédito para você, que é o primeiro passo para a gente conseguir o crédito. Então, chamou a Smart Credit, vocês vão receber uma lista de documentos. E que documentos são esses? Documentos pessoais, obviamente. Então, ali você vai ter a sua CNH e sua identidade. Ponto importante, muitas vezes, a gente estava comentando isso outro dia em reunião, às vezes a CNH vem com o nome incorreto, às vezes a CNH vem com o nome que é de solteiro e você é casado. Tudo isso, muita atenção na hora de mandar a documentação. Porque às vezes a gente não pergunta, você é casado? A pessoa fala não, mas tem uma união estável. E união estável, a Caixa, ela coloca como solteiro, mas lá na frente, no cartório, você vai ter impacto para poder registrar. Então, voltando, se você tem união estável, você precisa declarar isso, né, para quem está te atendendo, para todo o time que está fazendo sua análise de crédito e mandar a documentação da sua união estável, para lá na frente, lá no cartório, você não ter problema, como outras pessoas já tiveram, que inclusive tiveram que a Caixa ela cancelou o financiamento da pessoa por conta do regime de casamento que não foi informado corretamente, tá? Então, o primeiro ponto é, se você é casado ou união estável, você precisa. Divorciado, também manda a sua certidão de casamento averbada. E se você é solteiro, totalmente solteiro, nunca registrou em nada, ok, você segue o financiamento sozinho. Agora, se tem união estável, não pode deixar de Ô, colocar. Thaís, gostei desse totalmente solteiro aí, gente. Quem aí é solteiro, mas não é totalmente solteiro? Conta pra gente. Porque é isso. Mas é verdade, galera, tá? É porque foi caso recente aí que passou lá pela gente na Smart Cred, em que a pessoa se indicou como solteira e chegou lá, gente, bateu a informação de que ela tinha união estável. Galera, não se iludam. Hoje nossas informações são todas cruzadas nos bancos de dados dos cartórios, do Banco Central, dos órgãos públicos, tá? Então, não queira falar mentira, que vai às vezes, né, ser prejudicado lá na frente, tá bom? A pessoa teve lá que fazer uma nova análise de crédito. Isso aí sai uma correria danada, às vezes não dá tempo de cumprir o prazo da CVM, tem que fazer
uma nova análise em conjunto, bagunça tudo, né, Thaisa? São alguns casos, e aí o que eu queria trazer dois aqui para vocês, que é a questão da união estável. Então, na hora de fazer análise de crédito, é importante declarar, porque no processo da sua análise você entra sozinho. Mas lá na frente, no financiamento, quando a gente fala que vai qualificar todos os proponentes, todos os participantes, precisa colocar também a pessoa que cônjuge, né, da união estável, porque o cartório vai bater. Um outro ponto também é quando você é casado e vai arrematar o imóvel de leilão em segunda praça, né? Junto lá ao leiloeiro. Não é aquele que a gente faz direto no site da Caixa, que é a venda direta e a compra direta agora e a venda online. Se você for comprar através do leiloeiro, você precisa também já declarar para ele todo mundo que vai participar. Então, não é porque eu sou casada, eu vou colocar só no meu nome, eu não estou compondo renda, que eu não vou mandar a documentação do meu marido, eu não vou comunicar. Precisa comunicar, porque nesse caso, não sei se o Pedro também ficou sabendo, a Cevem, ela cancelou e o proponente, o cliente, ele tomou uma multa da Cevem com relação a isso, porque chegou lá na frente, não conseguiu seguir, o leiloeiro não conseguiu mudar a ata de arrematação e por questão do regime de casamento, ele perdeu a entrada e ainda tomou uma multa da CVM. Então, assim, gente, é sério, né? São casos que não É. escondam o regime de casamento. E eu fico imaginando até aquelas pessoas que estão no copia e cola, né? Porque a gente tem lá as informações da gente que a gente usa para contrato, né? Estado civil, nacionalidade, CPF, RG, etc. Endereço eletrônico. Às vezes a gente vai no copia e cola, copia e cola. Às vezes mudou o regime de casamento recente, o copia e cola continua o mesmo. Então, gente, se Exato. atentem a isso. A Thaisa tocou no outro ponto aqui que é importantíssimo para a questão ali não só de financiamento, tá, galera? Envolve financiamento, mas envolve até mais do que isso. Na arrematação, em leilão, primeira e segunda praça e licitação aberta, a Caixa não deixa trocar as pessoas que estão ali, tá, na ata de arrematação. E não deixa acrescentar também. As pessoas estão mal acostumadas, por quê? Porque na venda online, na compra direta, basta, você não pode mexer no proponente principal. Mas se eu arremato e quero chamar a Thaisa para ser minha cotista, eu coloco em conjunto, compra em conjunto. Eu adiciono a Thaisa depois como segundo proponente e tá tudo certo. Adiciono depois uma terceira pessoa e tá tudo certo. Em leilão, em licitação aberta, a Caixa não deixa isso mais. No passado ela até fazia vista grossa. Agora não. Como a ata do leiloeiro é um documento público, ela não aceita trocar aquilo, tá? E já deu problema também na aprovação de crédito de uma turma também, né, Thaís? Então é bom frisar isso. Vai dar lance em leilão ou licitação aberta, já ali vê com o leiloeiro para colocar o nome de todos os proponentes na ata. Não é isso, Thaís? Exatamente, porque é o que eu falei, assim, a Caixa, ela acaba depois não acatando e você acaba tendo que pagar uma multa além do percentual que você já pagou. Então, você tem prejuízo, efetivamente, esse que é o nosso objetivo aqui, instruir vocês para que esse tipo de situação não aconteça, né? Não chega aquele, mas não me falaram, mas eu não sabia. Então, é importante acompanhar aqui que a gente sempre traz coisas que acontecem fora do script, né? Que a gente acha que vai dar ali, né? Tudo certo, linha reta, e nem sempre é assim. Thaisa, voltando no assunto de marido e mulher, que teve um que falou que casou, lascou, Eu em certo ponto você lasca mesmo, sabe? Tem que escolher bem com quem casa, se tá com o nome sujo ou não tá, tá, galera? Por quê? Às vezes a pessoa não coloca o nome da esposa ou do marido, simplesmente fala, não, a renda é toda minha, ela não vai, eu não vou, não preciso da renda dele ou dela, e coloca. Aí a gente já falou, não, tem que colocar, mesmo se não precisar da composição de renda, tem que comprar, né, por conta do regime de casamento, etc. Ótimo. Agora, sabia que se o seu cônjuge estiver com o nome sujo, tá? Atrapalha também a sua análise de crédito. Então, você pode ter uma ótima renda e pode ali ter o nome limpo. Se seu cônjuge tiver com o nome sujo, pode atrapalhar também na análise de crédito. Não pode, Thaisa? Perfeito. E até entrar nesse ponto, Pedro, o Kleber está aqui e fez uma pergunta excelente aqui. Cônjuge não é proponente, não, né? É.
primeiro e segundo leilão e licitação que o Pedro comentou, sempre coloca o cônjuge como proponente. Na venda direta e venda online, acaba que o sistema, quando a gente vai fazer análise, ele puxa, mas você pode colocar também como proponente ou não. Entrando na questão da aprovação de crédito quando é casado, é o que o Pedro comentou. Se você tem no regime de casamento, e aí que não é separação total, é comunhão total de bens, né? Separação total de bens, comunhão parcial, sempre vai impactar um ao outro, mesmo que eu, Thaisa, né, não entre na renda que o meu marido está comprando imóvel, mesmo que eu diga assim, não quero compor a renda, vai ser só a renda dele. Mas se eu tiver qualquer coisa aberta no meu nome, qualquer dívida em prejuízo, qualquer protesto no meu nome, o sistema puxa e ele atrela. Por quê, gente? Porque a questão da renda, ela impacta na hora que você faz o seguro do imóvel. Que se um morrer, o seguro ele cobre, ele vai pagar toda a parte, você deixa, né, de ter que financiar a parte com relação à renda. Agora, dentro do imóvel, na matrícula do imóvel, o imóvel é dos dois, não tem como tirar. Então, para a questão de seguro, sim. Ah, meu marido só que entrou com a renda, então se acontece alguma coisa com ele, acaba o financiamento, quita o financiamento 100%. Beleza, isso é uma questão. Agora, para financiamento caixa, você precisa entrar com o cônjuge e não pode ter o nome sujo. Então, sempre vai impactar. Inclusive, o contrário acontece também. Quando tá com alguma, como é que fala? Não é nem restrição, algum comprometimento de renda, a sua renda pode baixar por conta da outra pessoa que está entrando com você. Tá? Então, sempre que regime de casamento vai entrar os dois, sempre tem que colocar. Você pode optar por um dos dois entrar com a renda, isso aí é uma questão de não comprometer, mas os dois precisam estar com o nome limpo. Beleza? Ótimas dicas, viu, gente? Tá? Porque é comum, é o dia a dia da Smart Credit ver essas confusões, então a gente precisa instruir vocês sobre esses pormenores que faz parte do casamento. Quem for Ó o Kleber casado em aí, ó. regime de separação de bens, tá mais sussa. Mas o comum hoje no Brasil é comunhão parcial de bens, gente. Então, aí, né, maior parte de vocês que estão nos assistindo aí vai ser afetado por essas dicas aqui que a gente acabou de passar, né, Thaís? Legal. E aí, seguindo, já vou até puxando o gancho aí, o Kleber está trazendo aí, é legal, gente, pode interagir, é muito bom quando vocês trazem aí os comentários e trazem dúvidas. Com relação ao gasto que tem, hoje a Caixa, ela compromete até 30% da renda que ela libera para o seu crédito. Então, vamos lá. Eu já passei, né? Mandei meus documentos, os documentos do cônjuge, da união estável, e agora eu vou mandar a minha comprovação de renda. Então, eu sou CLT, eu tenho um contra-cheque de R$ 10.000. Na teoria, se você não tiver nenhum outro comprometimento, a Caixa ela te libera 30% desse valor. Então, ela libera parcelas de até R$ 3.000. Quando você tem um cônjuge que está com uma parcela, por exemplo, de cartão de crédito muito alta, isso vai impactar para análise do crédito dos dois. Então, sempre vai ser, como é comunhão parcial de bens, sempre vai ser a análise dos dois, por mais que um só entre com a renda e outro não. Então, sim, se a mulher ficar gastando muito ali no Shopee e tiver com uma renda alta, um comprometimento alto, vai acabar impactando e o valor vai ser menor. Então, isso sempre acontece quando você deveria receber, ser liberado 30%, e aí a sua análise de crédito é liberada apenas 20%, por exemplo. Aí você já desconfia, fala, opa, eu estou com algum comprometimento de renda que a Caixa entendeu e ela não vai me liberar 3.000, ela vai me liberar 2.000, tá? Bom Então, demais. Ó, vi aqui uma pergunta do Paulo, no balão, que eu não entendi direito. Além dos 30% da renda nas parcelas, ou seja, de comprometimento, pode ser complementado ainda com FGTS Futuro, muito complexo? Eu não conheço assim, como você faz o FGTS Futuro compor sua renda, que dá para fazer no futuro abater parcelas com FGTS. Você entendeu outra forma aí
É essa porque tá pergunta, Camila? saindo, porque tem uma modalidade, mas não daria para usar aqui, tá, Paulo? Que é o FGTS Futuro, que é o quê? Você comprometer aquele valor que você ainda vai receber de FGTS e puxar ele para valor presente. No caso aqui, ele não complementaria o valor da renda, não. Tá? É em cima do seu imposto de renda e em cima do seu contra-cheque ou o seu contrato de aluguel que eu já trouxe aqui, ou renda fixa. Então, quatro formas ali principais, vamos dizer, para a gente aprovar o crédito, através do seu imposto de renda, através do seu contra-cheque mensal, que você precisa estar trabalhando. Outro ponto importantíssimo, muito importante aqui, atenção. Não adianta aprovar crédito hoje, semana que vem sair do trabalho e arrematar na outra semana. Na hora que você fizer o financiamento efetivamente, que o gerente da Caixa avaliar tudo para poder emitir o seu contrato, ele vai olhar a sua carteira de trabalho. Então você precisa estar trabalhando naquele momento que você pegar o financiamento em si. Então tem muita gente que aprova, aproveita que está, né, no trabalho, aprovou o crédito, então lá na frente pode dar impacto. Mas respondendo aqui, Isso além dos. independente, Thaís, de ter aprovado com contra-cheque ou com imposto de renda, sempre vai olhar o carteira de trabalho para ver se está ativo? Vai, porque no imposto de renda, a renda declarada é com relação ao trabalho, né? Então, ela vai precisar ver para ver o quê? A capacidade de pagamento que aquela pessoa tem. E aí eu já vi também acontecer, gente, casos do gerente negar efetivamente por não estar, né, de entender assim, não tem toda essa capacidade por já ter saído do trabalho, né? Então, por exemplo, você pode mudar de trabalho, ter feito seu imposto de renda com a empresa A e estar tá na empresa B, né? Isso aí não importa. Mas o fato de você estar ativo e com a carteira de trabalho ativa, ela garante que você vai ter a capacidade de pagamento. Depois que você assinar, se quiser sair, tudo bem, mas antes não. Eles vão olhar e eles realmente barram, porque é o atestado ali, né? Quem assina é o gerente do banco. Então, se tiver inadimplência, cai para a agência daquele banco, da Caixa, né? Para aquele gerente. Então, eles sempre fazem análise. É uma coisa que acontece, a pessoa manda, porque leilão, a gente está muito acostumado ali, manda a documentação, já aprova, eu quero fazer tudo. E não é assim, né? Precisa realmente ter uma avaliação criteriosa para poder fazer o financiamento, não é uma obrigação do banco emprestar o dinheiro, né? Então, eles também querem atestar, assegurar que para quem eles estão emprestando, vai ter o pagamento, né? Vai continuar ali, vai conseguir pagar e honrar todas aquelas parcelas. Então, tem uma análise muito criteriosa do banco para poder fazer esse pós. É por isso que, trazendo aqui até, né, para a questão nossa aqui da live da aprovação, a aprovação, gente, ela não quer dizer que está tudo garantido. Ela é o primeiro passo, né, para poder entender quanto de renda ali que você tem, quanto que a Caixa te liberou, para a gente poder seguir. Porque nesse meio tempo não pode ter dívida no Shopee, cartão de crédito estourado, gastar muito dinheiro, comprar outras coisas que vai comprometer. Porque na hora de rodar o financiamento, a Caixa reavalia como que está a sua situação naquele momento. Né? Trazendo Isso, aqui para muitas pessoas que não sabem, só fazendo um parênteses, quando a gente aprova com contra-cheque, são 60 dias, e quando aprova com imposto de renda, a validade do crédito são de 180. Mas isso não significa que a Caixa não vai olhar o seu crédito novamente no momento do financiamento. em resumo, tá, gente? A Caixa, em banco nenhum, não tem nada de bobo, tá? Então, tem gente que acha que aprovou o crédito que dá para chegar, comprometer a renda que o banco vai continuar garantido, porque ela deu a palavra dela que 60 dias ela garante seu crédito, 180 dias. Não. O seu documento de comprovação é válido por 160 dias quando é contra-cheque, 180 quando for imposto de renda. Mas ela tem o cruzamento de dados bancários dela para saber se seu comprometimento de renda aumentou. Sabe o que já aconteceu ali na Smart Credit? Um cliente foi lá e aprovou 2 milhões de reais de crédito. Beleza. Pô, vou ficar ali 6 meses com 2 milhões de reais de crédito aprovado. Eu vou dar um desperto aqui. Eu vou fazer um home equity. Pegou 1 milhão e 600 de home equity em outra instituição
e achou que ia continuar com os 2 milhões lá da Caixa. Só que a Caixa, o sistema do Banco Central é todo interligado. A Caixa ficou sabendo nesse meio tempo que ele pegou o home equity de 1.600.000. Opa, já glosou. Aquele crédito seu que era de 2 milhões, agora eu vou te emprestar só 400.000. Aí a pessoa foi lá, comprou um imóvel de 2 milhões e ficou achando que era um absurdo, porque a Caixa tinha prometido emprestar os 2 milhões e agora não estava querendo. Gente, então saibam disso. Não quer dizer que foi aprovado 2 milhões que vai continuar tudo igual, tá? E nesse caso específico, foi um home equity de 1.600.000. É óbvio que ia descer. Agora, tem gente que tinha um comprometimento até anterior, um cartão de crédito, uma dívida até anterior à aprovação que não tinha caído no sistema da Caixa, que por alguma carga d'água cai no sistema da Caixa depois, né, Thaís? Então tem uma oscilação também assim nesse período entre aprovou o crédito e na hora que vai utilizar ele efetivamente, não é? Perfeito. Até eu falei numa live, não sei se foi, acho que foi na passada, sobre o registrato. Então, se você tem dúvida, vá até o registrato, olhe que é lá onde os bancos, inclusive a Caixa, ela tira todo esse relatório. E aí tem um delay, acho que são 60 dias, dependendo ali, 90, para poder atualizar, tanto o sistema Caixa, às vezes o registrato. Então, não é de imediato e às vezes coisa que você já fez há bastante tempo atrás, você não recorda e vai cair para poder impactar. Então, esses pontos são importantes. E aí, voltando para toda essa questão aqui de aprovação e comprar de 95%, um outro ponto que eu quero chamar a atenção para quem nunca arrematou, também não caia nessa. A Caixa financia um mínimo de 50 mil reais, pessoal. Por quê? Às vezes você vai ver no site da Caixa que aceita financiamento imóvel de 45 mil. E vai falar: opa, eu tenho crédito aprovado, vou comprar. E a gente não consegue financiar. Então, outro ponto de atenção para conseguir financiar é que é no mínimo 50 mil de financiamento. Então, a gente sobe o valor, por quê? A Caixa financia até 95% e vocês obrigatoriamente precisam dar 5% de entrada, correto? Então, o valor mínimo que você tem que arrematar, que tem que estar lá no site, é 52.640. Então, se você tirar 5% desse valor, vai dar 50.008 reais. Beleza, 50 mil ela financia. Então, o mínimo para poder dar de lance é uma entrada de 2.640 e na parte do financiamento, 50 mil. Então, tem muita gente também que às vezes não sabe dessa informação, acaba dando lance e perde essa oportunidade, né? Acaba tendo que comprar à vista. Ótima dica, porque tem gente que não sabe disso e por conta de 100, 200 reais não consegue financiar, tá, galera? E você falou assim, para quem ainda não arrematou. Para quem ainda não arrematou, vários de vocês que ainda não arremataram financiado, que a Thaisa fez uma enquete aqui no começo, eu digo uma coisa, gente, utilizem crédito para arrematar, tá? E se ainda não fez uma análise de crédito, faço agora, faço aí gratuitamente sua análise. É só digitar aqui financiamentos nos comentários embaixo que vai chegar no seu inbox o link smartcredit.com.br. Através desse link você vai ver a documentação que você precisa para aprovar seu crédito, já pode reunir ela, e você pode inclusive chamar no WhatsApp da Smart Credit para tirar alguma dúvida. Se no seu caso específico, que você é autônomo, qual é a documentação, você que é empresário, tire suas dúvidas no WhatsApp também, mas não deixem de aprovar crédito, tá? Estejam com ele aprovado para dar o lance e arrematar financiado. A Caixa está no momento de entre safra. Ó, a quem está aí. Oi, Antônio. Ó, a Caixa está no processo de entre safra, tem pouco imóvel sendo financiado. A qualquer momento, ela abre a torneirinha, bota aí 7 imóveis para financiar e você não está com crédito Tem que aprovado. estar preparado. Tem que estar preparado. Então, digite financiamento. Thaisa, o tema da live que você colocou foi financia até 95%, tá? Na Caixa Econômica Federal. Como aprovar o crédito e como financiar até 95%. Fala para a galera o seguinte: para financiar 95%, tem que ter um conjunto de dois fatores, galera. Primeiro, a sua renda tem que comportar parcela suficiente para fazer 95% de financiamento. Se sua renda não comportar, se estourar o teto de 30%, tá, de comprometimento e a parcela tiver que ser maior, aí a Caixa vai te financiar no máximo 90, 85, 80, 75%. Paga o resto à vista Paga o e resto à financia vista, tá? menos. Então a sua renda tem que comportar. A Caixa fala até 95%, desde que
a sua renda comporte e desde que 80% de avaliação do valor do imóvel, 80% do valor de avaliação do imóvel cubra esses 95%. Tem esse detalhe também, né, Thaís? Tem esse detalhe e que muita gente não sabe e a gente pega toda semana. Por isso que é importante, gente, vocês fazerem com realmente correspondente que está acostumado com isso, que sabe, né, vive esse dia a dia do leilão para poder instruir tanto a nossa parceria junto com os gerentes caixas que a gente tem, quanto a abertura de conta, quanto em todo esse processo de financiamento. Isso, às vezes, é pegadinha, porque acontece muito, vocês não vão ver muito isso em venda direta e compra direta e venda online. Isso acontece muito em segundo leilão, tá? Porque licitação aberta não está financiando. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Toda vez que você for avaliar um imóvel para poder dar o lance, e acontece no segundo leilão, por quê? Porque os lances vão subindo, as pessoas vão dando, você tem que olhar sempre o valor de avaliação. Então, a sua primeira base é o valor de avaliação. Bateu o olho no valor de avaliação, você vai pegar aquele valor e vai fazer 80% daquele valor. Esse é o teto que a Caixa vai te financiar. E por que não acontece muito em venda online e venda direta? Porque o desconto é muito grande. O imóvel é avaliado em 200 mil e ela está vendendo a 100. Então, se o imóvel é 200 mil, ela financia até 160 mil. Você está comprando ele a 100, 95% de 100, você precisa financiar quanto? 95 mil. Então, está distante dos 160, tá? Então, sempre tem essa regra. Ela financia 95%, desde que o valor de avaliação não ultrapasse o 80% que você vai financiar. Ficou claro, pessoal? Até comenta aqui, porque outro dia eu abri uma caixinha sobre isso e vi que muita gente não sabia e a gente recebe também surpresas lá né, no atendimento de vocês. E por que eu trago isso que tem que frisar? Porque a gente não fica, vocês não ficam sabendo na hora do lance. A caixa ela não bloqueia. Você vai ficar sabendo disso lá na frente, na hora que você já está quase para assinar o contrato. Aí o meu time vira e fala assim: Ô Pedro, você vai ter que dar mais 75 mil, porque não dá para financiar tudo isso que você colocou. Aí você vai ter que gerar um boleto complementar na caixa, à vista, para poder colocar. E qual que é o problema? Nem sempre vocês têm esse dinheiro na mão, tá? Então, eu vou repetir Perfeito. aqui para vocês, ó. Até, Thaís, é legal Hum, explicar o motivo dessa limitação para a galera que, às vezes, entendendo a história, o motivo, né, entende melhor o racional. O que acontece, gente? Não só a Caixa, mas qualquer banco, tá, que queira financiar pelo SFH, Sistema Financeiro de Habitação, tá, ele tem que seguir resoluções do Banco Central. Existe uma resolução do Banco Central que fala, para você financiar pelo método Price, o banco pode financiar no máximo até 80% de avaliação do valor do imóvel. Isso é uma regra geral, não uma regra para leilões. É uma regra geral e para todos os bancos, tá? Então, por isso que vocês veem no mercado, tá, de imóveis comum, o imóvel que ele é avaliado em 100 mil, a pessoa consegue financiar no máximo 80. O banco tem que exigir 20 mil reais de entrada, não é porque ele é maldoso, é porque o Banco Central estabeleceu isso. É uma norma de garantia, né, prudência, Pedro? é uma garantia, é uma normativa do Banco Central. A Caixa, no caso dos imóveis Caixa, ela quer financiar 95%. Tem época que ela faz feirão que ela quer financiar até 100%. 100%. Então, obedecido esse limite de 80% do valor de avaliação, se não ultrapassar esse limite, ela pode financiar 95%, ela pode financiar 100% do valor do lance, que ela não está descumprindo o regramento do Banco Central. Mas, quando a diferença entre o valor de avaliação e o valor do lance é pequena, aí por vezes ultrapassa, tá? 80%. E aí por isso que às vezes ela não pode te financiar 95%, porque ela estaria descumprindo a resolução do Banco Central. Simplesmente por isso, né, Thaís? Perfeito. E aí a grande sacada ali que a gente tem, assim, que a gente pode mexer para tentar ajudar vocês quando isso acontece, ou seja, quando o valor da arrematação, o valor que você está arrematando, ele é muito próximo, igual ou maior do que o valor de avaliação, a gente faz o seguinte, a gente muda ele da price para saque. Então a gente muda o modelo de amortização.
Porque mudando o modelo de amortização, a gente consegue subir em 10% desse valor. Então, a gente consegue financiar até 90% do valor de avaliação. Então, significa que o valor à vista que você vai pagar, ele vai ser um pouco menor se fosse na Price. Então, a gente sempre dá essa opção. Mas o grande ponto, que eu acho que o Pedro colocou muito bem, que é a questão do Banco Central, é esse limite olhando o valor que aquele imóvel foi avaliado, tá? Então, sempre olha o valor de avaliação e joga 80%. É o valor limite que a Caixa vai financiar. Ou os 95%. Então, qual for menor? Perfeito. O Gama Cardoso colocou aqui: se eu fizer home equity do imóvel, é possível um comprador financiar através do interveniente quitante? Perfeitamente possível, né, Thaís? Perfeitamente. Bacana. Mais alguma pergunta, Thaís? Algum tema, alguma pergunta que você queira responder? Natália colocou aqui: posso financiar devendo cartão de crédito? Aí, acho que o score fica complicado, né? Não, pode, vai bater muito na questão do seu comprometimento de renda. O quanto que esse cartão tá. Ah, você disse que está com dívida, né? Que não pagou. É. Às vezes consegue, tá? Não vou te falar que, não, que é impossível, não. Às vezes o banco pode entender que aquele valor ali não é tão relevante, mesmo você tendo essa dívida, ele consegue te aprovar. Então, faça uma análise que é gratuita, vai impactar sim no rating, né? Na verdade, nem no score, no rating, porque você pode estar com essa dívida em aberto lá no registrato, mas já vi de tudo acontecer, tá, gente? É, eu imagino assim que quando você estiver rodando, rolando a dívida, digamos assim, chega lá no cartão. Não faço isso, pelo amor de Deus, gente. Tá? É a pior dívida que existe, 180% de juros ao ano. Tá? Mas tem gente que rola dívida, chega o cartão de crédito, R$ 5.000, valor mínimo para pagamento, para 500. A pessoa paga o valor mínimo de 500. Ok, tá se entendendo que ela tem ali um financiamento de 4.500. Ela não tá devedora. Agora, a pessoa que de fato deixou de pagar, né? Thaisa falou que já viu de tudo, mas deixou de pagar, daí você entra lá no registrato, já começa a ter restrições e o banco, né, provavelmente, né, se não te negativou ainda, vai negativar e não vai te emprestar dinheiro no futuro, né, Vai Thaís? depender muito, Pedro. Por isso que eu falo da questão do relacionamento que a gente tem com os gerentes. Por isso que é importante fazer com quem tem essa, né, uma coisa igual aquela figurinha, uma coisa é doutorado, MBA, e outra coisa é ter as manhas. Então, a gente já aprovou, inclusive, um financiamento, né, de uma pessoa que estava com uma restrição. No início a gente não queria nem fazer, e aí, não, vamos insistir, e jogamos lá com o gerente, tudo passou. Então, cada caso é um caso, vai depender muito do tipo de restrição, se aprova o crédito e o quanto que esse gerente ele está disposto a assumir. Tá? Então, a gente faz esse meio de campo para vocês. Por isso que é importante fazer com o CCA, que na verdade é a voz ali de vocês, que representa vocês, que defendem vocês para a Caixa, né? Para o gerente da Isso. Caixa. Quando são casos defensáveis, galera, né? Porque é Pelo amor óbvio de que nem Deus. tudo é defensável. Eu, por exemplo, eu tinha virado caloteiro outro dia com a Caixa, porque insistiram para fazer o cartão com a Caixa, eu comecei a gastar tudo no cartão da Caixa, faturas altas. Só que não estava cadastrado ainda em débito automático. Aí caía, eu não estou acostumado a deixar dinheiro parado e nem estava em débito automático. As duas primeiras faturas eu deixei de pagar em dia. A caixa pode ter virado, opa, como é que é isso? Aí depois você vira, não, 2 dias depois você colocou o dinheiro lá, né? Porque tinha faltado débito automático, etc. O banco vai vendo que você não é um mal pagador, você simplesmente ali esqueceu por 1, 2 dias de pagar o imóvel. São casos e casos, né, Thaís? Exatamente. E aí, respondendo aqui, acho que a última aqui do Heraldo, ele perguntou aqui, Pedro, se a Smart Credit consegue descobrir a origem da restrição. Sim. Pegando aí de novo, né? O gerente da Caixa, ele consegue investigar, entender de onde que está vindo essa restrição, tá? Show. Que eu saiba até então é que a gente consegue saber e tal, não sei até que ponto que consegue liberar todas as informações. Não, é, a gente consegue ter essa informação com o gerente, né? A gente repassa o, o, o que tá, né? A gente consegue verificar assim e passar pro cliente para poder identificar. Isso não tem problema. A É gente não até passa o importante, porque print tem do gente que negócio. não sabe. Gente, pelo amor de Deus, mas eu não sei onde que eu tô devendo. Ah, não, tem ali
uma fatura da da EGESA, da companhia energética lá, da Light e tal. Aí pronto, você fica mais fácil de saber onde buscar, né? Onde pagar. Às vezes é R$ 50 sem pagar de uma conta de água, né? Exatamente, isso trava. Show de bola, Fechado, Thaisa. gente, ó, vou colocar a caixinha lá. E eu vi também que vocês sugeriram aqui falar de venda, então eu vou trazer numa próxima live também venda dos imóveis, falar muito Minha Casa Minha Vida, que eu acho que vocês sempre perguntam muito, né, como usar a questão de FGTS, e aí a gente vai trazendo aqui, mas podem sugerir também, eu vou abrir caixinha, coloquem lá as dúvidas. Valeu demais, galera. Fechado? Obrigado por acompanhar. Valeu, Thaisa. Tchau, Obrigada, tchau. valeu. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Valeu.